Graças a Paz, bem-aventurado. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia Online da Escola Macários. Na aula anterior, nós entramos no lugar santo. Falamos das cortinas que cobrem o santuário e também do candelabro, uma grande mensagem extraída através desta peça do tabernáculo, a peça do lugar santo dentro da tenda. Agora, ainda falando do ambiente do lugar santo, falaremos da mesa dos pães, que é chamada de mesa dos pães da presença, mesa dos pães da face, mesa dos pães da proposição ou da proposta. Em hebraico, pães da presença ou pães da proposição é lechem, lechem, panim. Panim significa faces, né? Os dois lados do rosto. Pães da face, pães da presença. Essa mesa é um objeto especial, uma mobília especial. Como você pode ver na imagem, ela tinha sobre si 12 pães, que eram feitos todos os sábados. Era, eram feitos no sábado, permaneciam toda a semana sobre a mesa, e no sábado seguinte eram retirados para serem consumidos e substituídos por novos pães. Esses pães, em número de 12, representam o alimento de Deus para Israel. E daqui a pouco a gente fala das aplicações espirituais. O texto de Êxodo 25 nos traz aqui a descrição da mesa. Êxodo 25, do verso 23 até o 30, diz assim: Também farás uma mesa de madeira de acácia, de 2 côvados de comprimento e 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Isso dá cerca de 90 centímetros de, de comprimento, a largura cerca de 45 centímetros a 50 centímetros, 1 côvado e meio de altura dá cerca de 70 centímetros. Enfim, são medidas aproximadas. E o texto continua: E a revestirás de ouro puro e a circundarás com uma bordadura de ouro. E a circundarás com uma bordadura de ouro, e lhe farás uma moldura de 1 palmo de altura ao redor, com bordadura de ouro ao redor da moldura. Então, você note que tem essas coroas, essas molduras, todas ao redor da mesa dos pães. Versículo de número 26. Far-lhe-ás também 4 argolas de ouro e as porás sobre os 4 ângulos que correspondem aos 4 pés da mesa. 4 argolas, 1, 2, 3, 4, junto aos pés da mesa. Verso 27. Em frente às molduras estarão as argolas, onde os varais serão introduzidos para transportar a mesa. Então vejam as varas. As varas passam por dentro das argolas, a fim de que os coatitas, que são responsáveis pelo transporte das mobílias, possam carregar a mesa. Então vamos. 12 pães eram colocados sobre a mesa todos os sábados. Os pães que eram retirados serviam como alimento sacerdotal. Apenas os sacerdotes podiam comer desses pães. A mesa aponta para o serviço e a comunhão do crente. Os pães da mesa revelam o Senhor Jesus como o pão vivo que desceu do céu. A mesa também revela o banquete da salvação, onde Cristo, o pão vivo, é o alimento de seus sacerdotes. Quero te mostrar uma curiosidade sobre essa mesa. 1 Samuel, capítulo 21. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Diz assim o texto: Então veio Davi a Nobe para ver Aimeleque, o sacerdote,
E Aimeleque saiu a receber Davi tremendo e perguntou-lhe: por que estás sozinho e ninguém te acompanha? Respondeu Davi a Aimeleque, o sacerdote: o rei me encarregou de uma missão, dizendo-me que nenhum homem saiba por que te envio e o que te ordenei. É por isso que eu assinalei aos criados um lugar determinado. Agora, pois, que tens na tua mão? Dai-me 5 pães, ou o que tiveres. E o sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão, tenho, porém, pão sagrado. Dar-se-vos-ia se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote, dizendo: na verdade, as mulheres estiveram longe de nós estes 3 dias, desde quando saí, os vasos dos meus jovens se mantiveram puros, ainda que se trata de uma expedição profana. Quanto mais agora, quando os seus vasos estarão santificados. Assim o sacerdote lhe deu o pão sagrado, pois não tinha outro pão, a não ser os pães da mesa da proposição, que foram tirados diante do Senhor Jeová e trocados por outros pães quentes no dia em que foram tirados. Veja, esta é a regra, de acordo com o Êxodo, capítulo 25. Esses pães eram colocados no sábado, ficavam 7 dias e eram substituídos por pães novos. Os pães de 7 dias eram comidos pelos sacerdotes. Apenas os sacerdotes poderiam comer. Mas, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Evangelho de Mateus, capítulo 12, acontece um evento e Jesus cita esta passagem como exemplo. Capítulo 12 de Mateus, verso 1 diz assim: naquele tempo, Jesus passou pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. E vendo-lhes os fariseus, lhes disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Então ele lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os que estavam com ele? E como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, os quais a ele não era lícito comê-los, e nem aos que com ele estavam, mas unicamente aos sacerdotes? Jesus Cristo cita essa passagem explicando que Davi entrou na tenda e comeu esses pães. Ele recebeu os pães e comeu, e era sábado, porque era o dia da troca, e apenas os sacerdotes podiam comer. Jesus deixa isso muito claro. Mas Davi comeu e ficou sem culpa. Jesus cita este fato, mostrando que ele é senhor do sábado. Ele continua dizendo, inclusive: não tendes lido que na lei, nos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, se não pode trabalhar no sábado, por que é que os sacerdotes trabalham no sábado? Eles acendem o altar, eles queimam incenso, acendem o candelabro, matam animais, usam a bacia, se lavam. Por que é que eles trabalham no templo e não ficam culpados? Porque estão no templo. Então, Jesus Cristo deixa um ensinamento muito claro. Se os sacerdotes da lei mosaica podem trabalhar no sábado e são inocentados pela justificativa de estarem no templo, eis aqui quem é maior do que o sábado, eis aqui quem é maior do que o templo. Nós, como sacerdote de Cristo, podemos violar o sábado, a lei mosaica, violar, entre aspas, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos enxertados nele. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é senhor do sábado. O sábado se submete a Cristo. Nós não temos obrigações com o sábado, temos deveres a cumprir com Cristo Jesus, o nosso pão sacerdotal, o nosso alimento. Como eu disse, a mesa revela o banquete da salvação, onde Cristo, o pão vivo, é o alimento de seus sacerdotes, o que está revelado em João, capítulo 6. Do verso 48 ao 51 diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A diferença é que eles comiam este pão apenas no sábado, os sacerdotes. Nós comemos esse pão todos os dias. Jesus é alimento
de seus servos, de seus sacerdotes. Logo em seguida, encontramos o altar de incenso, o altar que ficava dentro do lugar santo, diferente do altar de sacrifícios, como você pode ver aqui atrás do sumo sacerdote, tem o altar de sacrifício em chamas. O texto em Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse é o altar de sacrifício. O que falaremos agora é sobre o altar de incenso. A diferença é gritante. O altar de sacrifício era de madeira revestida de bronze. O altar de incenso é madeira revestida de ouro. O altar de sacrifício era para expiação de pecado. O altar do incenso era para fazer orações, intercessões, imprecações pelo povo e adorar a Deus na fumaça. O altar de sacrifício gerava a presença da morte. O altar de incenso traz a presença da vida. O altar de sacrifício trazia um forte cheiro de fumaça e animais queimados, cheiro de sangue, cheiro de morte. O altar do incenso traz o doce aroma da adoração, de incenso, o perfume sendo queimado. A diferença é gritante. No altar de sacrifício, pecadores estão diante dele. No altar de incenso, apenas servos, apenas sacerdotes, apenas ungidos ministram nele, os eleitos de Deus. A palavra ou a expressão altar de incenso em hebraico é misbear ketoret, altar de incenso. Misbear é a palavra para altar. Ketoret ou ketoret, incenso. O altar de incenso ficava, como você pode ver aqui, ó, diante do véu, que separava o lugar santo do santíssimo. Na tenda havia uma cortina que dividia o espaço em dois ambientes: lugar santo, santo dos santos. 2 vezes por dia, o sacerdote precisava queimar incenso no altar de ouro. Incenso queimado representa as orações dos santos. Nós temos a descrição desse altar em Êxodo capítulo 30. Passamos a leitura. Êxodo, capítulo 30, versículo 1, diz assim o texto sagrado: farás um altar para queimar o incenso, e o farás de madeira de acácia. Medirás um côvado de comprimento e um côvado de largura, e 2 côvados de altura. Então, ele tinha 1 metro de altura por 50 centímetros de largura, quadradinho, a sua largura era igual. Será, pois, quadrado, e dele mesmo procederão os chifres. Assim como o altar de sacrifício no pátio, o altar do incenso também possuía chifres. 1 chifre, 2 chifres, 3, 4 chifres. Versículo 3. E o revestirás de ouro, tanto a sua superfície, o seu teto, como as suas paredes, ao redor e os seus chifres. Ele farás uma bordadura. Esta é a bordadura, a coroa dele. Uma bordadura de ouro. E farás 2 argolas de ouro debaixo de sua bordadura, em ambos os lados. Então, tem aqui uma argola, uma argola, uma argola, uma argola. 4 argolas. E nessas argolas se introduzirão os varais a fim de transportá-lo. As mobílias, eu sempre digo, possuíam argolas para que as varas passassem por essas argolas e assim os coatitas pudessem transportar as mobílias. Versículo 5. Farás seus varais de madeira de acácia e revestirá de ouro. Porás este altar diante do véu, que oculta a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre a arca do testemunho, onde eu me farei presente diante de ti nos tempos assinalados. Arão queimará sobre este altar incenso aromático todas as manhãs ao preparar as luminárias do candelabro, e Arão também queimará o incenso pela tarde ao acender as luminárias. Assim se fará perpetuamente por vossas gerações.
Nós temos essa linda peça. Como eu disse, a presença do sacerdote queimando incenso nesse altar representa a liberdade que o crente tem para orar diante de Deus, para entrar na presença de Deus com orações e súplicas. Veja o que diz o capítulo 8 do livro do Apocalipse. Apocalipse 8, versículo 3 diz assim: Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, que devia ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Assim como esse altar de incenso no tabernáculo ficava diante da arca, era apenas separado pelo véu, o altar de incenso lá na sala do trono fica diante do trono. Louvado seja Deus. Então, temos aqui uma curiosidade bíblica em relação a este altar, a presunção de Uzias. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, vai nos trazer aqui um fato. O texto do capítulo 26 fala do apogeu, do auge, do período áureo do governo do rei Uzias em Judá. O texto do capítulo 26 até o verso 15 fala de suas grandezas, seus feitos, mas eu quero ler a partir do verso 16 que diz: Quando se tornou forte Uzias, o seu coração se ensoberbeceu até se perverter. Então se rebelou e transgrediu contra os preceitos do Senhor seu Deus, e chegou a entrar no templo para queimar incenso sobre o altar de incenso. Esse ofício era sacerdotal. O rei Uzias não podia nem entrar, nem queimar incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, que se apresentaram diante do rei Uzias e lhe disseram: Não te corresponde a ti, ó rei Uzias, queimar incenso ao Senhor, mas somente aos sacerdotes descendentes de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai agora do santuário, porque transgrediste. Olha só, você transgrediu Uzias ao entrar no santuário. Não continue a transgredir, ousando queimar incenso no altar. Você já transgrediu ao entrar no santuário. Versículo 18. Sai do santuário porque transgrediste e já não tens direito à glória que vem de Deus, o Senhor. Verso 19. Então Uzias se indignou, pois estava com o incensário na mão para queimar incenso. Olha, ele ficou irado. Ele ficou indignado porque ele estava com incensário e queria queimar incenso. Ele foi exortado. Até então, Deus não havia punido, mas ele ficou indignado porque foi exortado. E ao se indignar contra os sacerdotes, a sua testa se cobriu de lepra perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que já estava leproso na testa, e imediatamente o expulsaram dali. E ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor o ferira. E Uzias, o rei, foi leproso até o dia da sua morte, e viveu em uma casa separada por ser leproso, porque foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, ficou a cargo da casa real, julgando o povo da terra. O restante dos atos de Uzias, desde o primeiro até o último, escreveu Isaías, o profeta, filho de Amós, e adormeceu Uzias com seus pais, e o sepultaram no terreno dos sepulcros reais, porque disseram: é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele foi sepultado no cemitério dos reis, mas não no jazigo dos reis, não no sepulcro dos reis, não no mausoléu onde eram sepultados os reis. Ele não teve esse privilégio porque era leproso, morreu leproso, foi sepultado como um leproso porque ousou transgredir contra o Senhor.
Então, nós aprendemos em todo o tabernáculo, em todas as peças, como Deus preza pela ordem ministerial. Os sacerdotes são responsáveis pelo ofício do culto. O rei é ungido, mas não é ungido para entrar no santuário. O rei é ungido para governar a nação. Ponto. O rei tem uma unção monárquica civil. Ele representa o governo civil. O sacerdote tem uma unção religiosa, a unção do culto. Ele é o ministro de Deus. E o profeta tem a unção espiritual profética dentro da dinâmica dos três reinos: reino religioso, reino civil, reino profético. Deus opera em seu povo. Uzias era rei, mas o rei não tem poder sobre o ministério sacerdotal e vice-versa. Então, que aprendamos com as falhas de Uzias. Nós vamos encerrar aqui esta aula. Na próxima aula, adentraremos no Santo dos Santos para falarmos da Arca da Aliança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te vejo na próxima aula.